Seção 8 do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição Geral. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Não existe hierarquia entre lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Porém, existe hierarquia em relação às emendas à Constituição. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Já temos essa lei, é a LINDB. Subseção 2. Da emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Aqui as bancas trocam a promulgação pela mesa por promulgação pelo presidente. Está incorreto. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Aqui as bancas acrescentam o que não existe na Constituição, colocando, por exemplo, a forma republicana de governo, ou colocando, por exemplo, o voto obrigatório. Esses dois não são cláusulas pétreas. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aqui é importante saber o que é sessão legislativa. É diferente de legislatura. Legislatura, 4 anos. Sessão legislativa, aproximadamente 1 ano, que a gente precisa descontar o recesso parlamentar. É preciso também prestar atenção que aqui existe a expressão do princípio da irrepetibilidade das propostas legislativas rejeitadas ou havidas por prejudicadas. Não é possível repetir a matéria, por isso o princípio da irrepetibilidade. Subseção 3. Das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao PGR e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Geralmente as bancas retiram o PGR e isso torna a alternativa incorreta. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, as leis sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Aqui as bancas trocam territórios por União. Está incorreto. Leis sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Leis sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública,
dos estados, do DF e dos territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. As questões vão dizer que existe um prazo para submeter ao Congresso Nacional. Isso está errado, porque são submetidas de imediato. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal e processual civil. Aqui as bancas adicionam direito civil, dizendo que seria uma vedação, porém não é. É possível medida provisória sobre matérias de direito civil. Não é possível sobre matéria de processual civil, direito processual civil. A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Não pode MP sobre isso. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, ou seja, é possível medida provisória na hipótese do artigo 167, que é o crédito extraordinário em caso de desastre, emergência e segurança pública. As bancas confundem crédito extraordinário com suplementar. Suplementar não pode MP, extraordinário pode MP. Inciso 2º. É vedada a edição de medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3º. É vedada MP de matéria reservada à lei complementar. Inciso 4º. É vedada a medida provisória de matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Nesse caso, as bancas trocam projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional por projeto de lei aprovado por uma das casas. Isso torna a alternativa incorreta. Do artigo 62 da Constituição. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os impostos previstos nos artigos 153, inciso 1º, imposto de importação, inciso 2º, imposto de exportação, inciso 4º, imposto sobre o produto industrializado e inciso 5º, imposto sobre operação de crédito. E o imposto do 154, inciso 2º, que é imposto extraordinário. Tirando esses, os demais impostos que sejam instituídos ou majorados via medida provisória só produzirão efeitos no exercício financeiro seguinte, se a medida provisória houver sido convertida em lei até o último dia daquele ano em que a medida provisória foi editada. A primeira pegadinha que as bancas fazem é trocar convertida em lei por editada. Exemplo: a medida provisória que majorou um imposto X foi editada em 2024 e, portanto, produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Errado, porque não basta ter sido editada, precisa ter sido convertida em lei no ano de 2024 para começar a ter efeitos em 2025.
pegadinha clássica. Outra pegadinha é quando a banca diz: a majoração de taxa por medida provisória só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele ano em que foi editada. Errado, porque a Constituição não fala em taxas. A Constituição fala em impostos. Então, se nós temos taxas, não precisamos respeitar a regra de que a medida provisória tem que ter sido convertida em lei até o último dia do ano para começar a ter eficácia no ano seguinte. A única coisa que essa medida provisória de taxa precisa respeitar é o prazo de 90 dias, nonagesimal. Então, se eu edito uma medida provisória majorando uma taxa, eu preciso esperar 90 dias a contar da edição da medida provisória para que os efeitos sejam produzidos naquele mesmo ano, sem problemas. Acontece isso também com a majoração de contribuições, como, por exemplo, contribuição para o PIS. O STF já se manifestou na tese 274 sobre o assunto, dizendo que a majoração do PIS via medida provisória precisa respeitar apenas o prazo de 90 dias a contar da edição. Porém, se no processo de conversão dessa medida provisória sobre o PIS houver uma majoração do PIS, antes não tinha majoração, o presidente da República não majorou, mas aí o parlamento editou a medida provisória majorando o PIS, a contribuição. Nesse caso, o STF entende, no tema 274, que é preciso esperar 90 dias a contar da conversão da medida provisória em lei. Mas isso somente porque a majoração aconteceu durante as emendas parlamentares, no projeto de conversão da MP em lei. Mas isso é exceção da exceção, ok? Então, a regra que nós precisamos saber é que medida provisória que implica instituição ou majoração de imposto tem que respeitar a regra da anualidade para começar a produzir efeitos. Exceção, temos esses impostos, imposto extraordinário, não precisa respeitar a anualidade, imposto de importação também não precisa, ok? Tem que saber a regra, tem que saber a exceção e tem que saber que nada disso se aplica à taxa, ok? É isso.